Para desenvolver os processos de responsabilidade social corporativa, é importante entender como a firma trabalha e entender também os custos de transação, ou seja, o esforço para realizar aquela análise do ambiente competitivo, analisar os recursos e competências. Vamos entender como as firmas atuam com base nessa teoria, que é a teoria da firma? Desde quando a empresa começou a adquirir esses contornos atuais, como a gente conhece hoje, que se vem uma discussão sobre a sua existência, sobre os seus limites, sobre a sua organização. As ciências administrativas e ciências econômicas suportam e estudam como a empresa deve atuar. Então, várias teorias surgiram, a teoria dos custos de transação, que a gente vai ver mais adiante, direitos da propriedade, a teoria do principal e agente, que é a base da teoria da governança. Então, muitas teorias surgiram para dar suporte ao que é a firma. E a responsabilidade social corporativa, dentro desse contexto, vem para dizer: olha, não apenas a questão econômica, precisa inserir dentro das dimensões as questões ambientais e sociais. Olha, não pode ser apenas a base legal. É importante, é o início, é a base para operar, mas a empresa precisa atuar de forma mais ampla, conseguindo vantagens competitivas. A teoria da firma é o alicerce conceitual onde se estabelecem os estudos sobre governança corporativa. Nesta teoria, a questão-chave é: cabe aos proprietários o direito sobre os resíduos. Quem seriam esses resíduos? Os lucros. E os proprietários devem tomar as decisões da empresa. Quem seriam esses proprietários? Seriam os shareholders, os acionistas. São eles que detêm o poder de decisão. E qual é a decisão que eles querem? É aumentar o retorno sobre aquele investimento. Então, parece que gera um conflito com a responsabilidade social corporativa. Como é que eu vou agora usar os meus recursos para investir em projetos sociais, para me preocupar em controlar a poluição, gastar mais? Mas a base dessa teoria, que envolve um ambiente de governança corporativa, é entender como esses acionistas vão diminuir o risco do investimento. A responsabilidade social corporativa pode atuar protegendo. Por quê? Porque ela faz uma identificação ampla do ambiente externo. Então, a teoria da firma acaba sendo uma negação implícita da teoria dos stakeholders. Por quê? Ela está focada nos acionistas, ela está focada em remunerar esses acionistas e cabe a eles a tomada de decisão. Num ambiente de governança, onde eu tenho um proprietário e o agente que vai resolver, esse proprietário a gente pode entender como o dono, mas pode entender também como acionista. Não somente o acionista majoritário, mas também acionistas minoritários, no sentido de que a empresa precisa de alavancagem financeira e vai ao mercado para captar esses recursos. Então, esses acionistas todos têm interesse sobre a firma. E agora a gente está dizendo o seguinte: olha, não só os acionistas, outros stakeholders
E a responsabilidade social corporativa vai dar exatamente o suporte em termos de preocupações, em termos de modificação dos processos, para que a empresa possa atuar de forma responsável. Com base, então, na teoria da firma, onde eu tenho que remunerar esses acionistas, onde eu tenho de estabelecer um ambiente de governança corporativa, de modo que eu consiga remunerar de forma justa todos aqueles que colocaram seu recurso, colocaram seu dinheiro, estão assumindo o risco do investimento, eles precisam ter o poder da tomada de decisão. Os stakeholders têm outras demandas. Eu estou dizendo que você precisa identificar esse ambiente externo. E aí leva a uma questão que se chama os custos de transação. O que seriam esses custos de transação? É uma avaliação dos recursos que eu tenho, do custo do investimento e o retorno que eu vou adotar. Quando eu venho falando para vocês sobre responsabilidade social corporativa, a empresa precisa ter como base a responsabilidade econômica. Ela não pode assumir compromissos além da sua capacidade de resposta. Ela não pode atender a todas as demandas, porque as demandas não têm fim. Ela precisa, então, fazer essa avaliação. O sistema é permeável. Ela precisa definir critérios para definir se essas demandas são legítimas ou não. E aí, quando ela estabelece um modelo de governança corporativa, que ela precisa atender às necessidades do proprietário, dos acionistas majoritários e minoritários, pode surgir o que a gente chama nos estudos sobre governança corporativa do conflito de agências. Como é que se dá esse conflito de agência? O conflito de agências ocorre quando os agentes ligados à empresa possuem interesses contrastantes e, ao colocar esses interesses pessoais, em primeiro lugar, podem impactar ou prejudicar o andamento da empresa. Os acionistas são o principal. O agente vai ser o CEO, vai ser o gerente geral que vai trabalhar os recursos da empresa, para que consiga beneficiar. Um choque com a responsabilidade social corporativa é dizer o seguinte: ora, se eu estou desviando para realizar um projeto social, eu vou estar desviando do interesse principal desses acionistas. E aí gera o conflito. Quem decidiu isso? É exatamente esse conflito que a gente chama do conflito de agência. O agente tem interesses, ele é responsável em tomar decisões sobre os recursos e gerar lucro, gerar os resíduos que vão ser distribuídos para os acionistas. Nesse meio tempo, não existem só esses shareholders, existem outros stakeholders. Como é que o agente vai atender a esses interesses? Estes conflitos de interesse vão se manifestar nos custos de transação. Os acionistas vão perguntar: para que isto? Por que isto? Qual a importância de desenvolver estes projetos? Os custos de transação devem ser mitigados. Ou seja, o desenvolvimento de um projeto social, ele precisa ter um valor, ele precisa agregar valor. No que ele agrega valor, ele vai reduzindo os custos de transação. Mas é importante nesse sentido que todos tenham a
informação correta, ou seja, os acionistas, tanto majoritários quanto minoritários, tenham informações corretas do que está acontecendo dentro da empresa, de quais são essas demandas externas que fazem com que o agente tome essas decisões. Então, é importante garantir no meu ambiente de governança uma simetria de informações. O que é essa simetria de informações? É todo mundo ter a mesma informação, todo mundo ter conhecimento da informação e que a informação é verdadeira. Com base nela, a gente pode tomar decisões. Vamos simplificar com a Aeron. A Aeron é uma empresa americana que estava colocando resultados, um desempenho muito melhor do que a realidade. Então existia uma assimetria de informações. O agente, ou seja, o CEO, tinha a informação verdadeira de que a empresa não estava tão bem. Mas o principal, ou seja, os acionistas, não tinham essa informação. Então, continuavam investindo. Quando, de fato, saiu o relatório, um grande choque, um grande prejuízo, uma atuação irresponsável. O agente sabia, existia uma assimetria de informações e ela causa um impacto social atuando dessa forma irresponsável. A teoria dos custos de transação, ela se baseia no pressuposto da racionalidade limitada. O que esse pressuposto diz? Que o meu agente, para tomada de decisões, ele não existe o agente perfeito, ou seja, eu não vou encontrar esse gestor que consiga tomar todas as decisões, ou seja, existe uma limitação nessa tomada de decisões. Por quê? Porque ele não detém o conhecimento de todas as possíveis ocorrências. Vamos pensar no acidente da BP. O CEO estava nos Estados Unidos, todas as informações de que o acidente pudesse acontecer. Então, nesse pressuposto da racionalidade limitada, existe um limite em termos do quanto eu consigo prever para colocar nos contratos, consigo prever todas as contingências possíveis e como é que eu preciso prever como é que o meu agente vai atuar em todas as situações. Então, com base nesse pressuposto da racionalidade limitada, nem existe um contrato perfeito que consegue prever todas as contingências, nem existe esse gestor perfeito, esse agente perfeito que é capaz de tomar somente decisões favoráveis e acertadas. Então, é preciso assumir que existem custos de transação. Existem custos nessa negociação. Hoje em dia, voltando para a BP, depois do acidente, os procedimentos de segurança operacional aumentaram bastante. Isso gerou um custo, mas ela identificou que atuar de uma forma apenas na legislação vai ter um impacto significativo na performance. O outro pressuposto da teoria dos custos de transação é o pressuposto do oportunismo. Dada que a informação não é simetricamente distribuída entre todos os agentes, alguns terão informações a mais e aí pode gerar uma assimetria
informacional e isso vai afetar os custos da transação. Essa assimetria que existe nas informações pode gerar um comportamento não desejável e, em consequência, teremos custos de transação. Eu mostrei para vocês vários conceitos agora. O conceito da teoria da firma, o conceito dos custos de transação, da governança corporativa, do conflito de agência. Todas essas questões, elas são importantes para suportar a decisão em termos de responsabilidade social corporativa. Essa necessidade de entender o ambiente externo, essa necessidade da simetria de informações, ela é extremamente importante para que haja uma decisão acertada, para que a construção da responsabilidade social corporativa, que eu venho falando nessa identificação do ambiente externo, na identificação dos recursos e das competências, se dê numa base que garanta a sustentabilidade da empresa, que garanta uma ação de longo prazo. A empresa não pode simplesmente fazer uma ação, um desenvolvimento de um projeto e aí abandonar de forma irresponsável. Era melhor nem ter começado. Então, é importante na decisão ter em mente todas essas questões que eu coloquei para vocês. Espero que vocês tenham compreendido.